Olá, seja bem-vindo. O STJ Notícias de hoje vai tirar as suas dúvidas sobre o racismo. Já tem tempo que isso é considerado crime aqui no Brasil. Você também vai acompanhar todos os detalhes da posse da nova Corregedora Nacional de Justiça e como foi a primeira audiência pública realizada aqui no Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso agora. O STJ Notícias está começando, conectado a você. Bem, vamos começar já mostrando o Twitter do STJ. Vamos ver aqui na tela? Olha só, gestão Fischer deixa no STJ a marca da modernização. Por que isso? O ministro Félix Fischer está deixando a presidência do Superior Tribunal de Justiça na segunda-feira. E esse aqui é um pequeno balanço de como foi essa gestão. O magistrado foi o 15º presidente. Ele adotou medidas importantes para a modernização do tribunal, como a obrigatoriedade do peticionamento eletrônico e a implantação do modelo nacional que estabeleceu padrões para o intercâmbio de informação de processos judiciais. E o presidente Félix Fischer deixa agora esse posto da presidência e quem assume no lugar dele é o ministro Francisco Falcão. A posse do novo presidente e da vice-presidente também é nessa segunda-feira. Vamos com o Rafael Porfírio, que está no local onde vai acontecer a cerimônia, né, Rafael? Está tudo pronto já? Exatamente, Ana. O pleno aqui do STJ está pronto para receber os cerca de 5.000 convidados previstos para a sessão solene nesta segunda-feira. A cerimônia está prevista para acontecer em 1h e 15. Às 5h da tarde, o ministro Félix Fischer vai passar o cargo da presidência do STJ para o ministro Francisco Falcão. Depois de assumir o cargo, o ministro Francisco Falcão vai empossar a nova vice-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, que substitui o ministro Gilson Dipp. Cerca de 15 minutos da sessão solene estão reservados para o ministro Ari Pargendler falar, representando os demais ministros, vai falar em nome da corte. Lembrando, só que antes do discurso do novo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, quem vai falar é o corregedor-geral, Rodrigo Janot, que vai falar, e também o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eles vão dizer aí algumas palavras. Lembrando que esta semana autoridades estiveram no salão de recepções do STJ para a sessão solene de posse da ministra Nancy Andrighi como nova Corregedora Nacional de Justiça. A cerimônia foi comandada pelo presidente eleito do STF, ministro Ricardo Lewandowski. Como foi essa cerimônia? Você vai ver agora. A solenidade foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente eleito do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, também participou da mesa. O ministro do STJ, Francisco Falcão, que terminou o mandato à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, agradeceu pelo tempo que esteve à frente do CNJ e deu boas-vindas à nova corregedora. Depois de assinar o termo de posse, a ministra Nancy Andrighi declarou que melhorar a justiça do país será a prioridade. Darei ênfase ao trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça de planejar e pensar preventivamente os trabalhos judiciários e os extrajudiciários, buscando conhecimento de experiências e estudos que estão em desenvolvimento no mundo, como o da transformação da justiça hoje na Grã-Bretanha. Enquanto estiver à frente da Corregedoria Nacional de Justiça, a ministra ficará afastada dos julgamentos da terceira turma e da segunda sessão do STJ, mas continuará atuando na Corte Especial. E no dia seguinte da posse, a ministra Nancy Andrighi fez uma reunião com todos os corregedores do país. Vamos ver na reportagem. Em seu primeiro discurso à frente do CNJ, a ministra Nancy Andrighi se mostrou acessível e disposta a atender a todos, mas cobrou sinceridade por parte dos colegas. A verdade, para mim, é um valor inestimável. E é com essa verdade que eu vou trabalhar com os senhores. Jamais serão enganados. A nova corregedora disse que é necessário acelerar a jurisdição e resgatar os valores dos juízes. Para mim é inconcebível aqui em Brasília, o tribunal mais bem instalado da Justiça Federal, ter desembargador com 13, 14 mil processos. Isso é impossível continuar.
nós temos que resgatar os valores de todos nós juízes. Tem muitos colegas que já me disseram que já omitiram publicamente em dizer qual a sua profissão. Nós já passamos e estamos passando por momentos muito difíceis. A ministra Nancy Andrighi ocupará o cargo de Corregedora Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos e será responsável por analisar processos disciplinares contra magistrados e acompanhar a administração dos tribunais brasileiros. O CNJ é composto por 15 conselheiros, sendo 9 magistrados, 2 membros do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos com notável saber jurídico. E lembrando que a cerimônia de posse do novo presidente do STJ vai ser transmitida no canal do STJ no YouTube e também na TV Justiça, às 5 horas da tarde. Você não pode perder. Ana, é com você. Muito obrigada pelas informações, Rafael. E as novidades da rádio do STJ? Veja quais são as novidades dessa semana, com Cícero Brito. A Coordenadoria de Rádio do Superior Tribunal de Justiça elaborou essa semana 2 matérias muito interessantes. A primeira foi feita pela repórter Fátima Uchoa. Ela ouviu especialistas para discutir um tema que foi destaque na primeira audiência pública realizada essa semana aqui no Superior Tribunal de Justiça, o chamado scoring de crédito. O que é isso? Em quais situações esse sistema de pontuação de crédito acontece no dia a dia do consumidor? Lembrando que o scoring de crédito, ou seja, essa pontuação de crédito, permite que uma empresa libere ou não crédito a um consumidor na hora de uma determinada compra, na hora de um financiamento de um determinado produto. Vale a pena ouvir esse material. Outra matéria especial feita pelo repórter Pedro Scartesini para o quadro Conexão STJ tem a ver com um fato trágico que aconteceu no mês de agosto. Aquele acidente com o candidato Eduardo Campos no interior de São Paulo, em Santos, quando o avião dele, a aeronave Cessna, caiu. A matéria especial do quadro Conexão diz respeito a quais situações, por exemplo, o avião caiu e atingiu, se eu não estou enganado, 13 casas. O que diz a legislação brasileira para essas pessoas que foram vítimas desse acidente? O repórter Pedro Scartesini ouviu o juiz federal Marcelo Honorato, juiz federal da primeira região, que é especialista em direito aeronáutico. E o doutor Honorato explica quais são as responsabilidades, quem vai pagar pelo prejuízo daquelas vítimas que o avião atingiu a casa, o apartamento. Vale a pena conferir todas essas 2 matérias e para ter acesso a todo esse material, basta acessar o endereço eletrônico soundcloud.com/rádio-STJ e conferir. É com você, Ana. Obrigada, Cícero. Olha, em 1951 foi criada a lei conhecida como Afonso Arinos, que proibia a discriminação racial no país. Mas faltava mais rigor nas punições. O tempo foi passando, as leis foram sendo aprimoradas. Hoje, racismo é crime e não existe, ou pelo menos não deveria existir fiança para que o agressor consiga liberdade. Is the nice doll. Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? Viu? É o reflexo da própria sociedade. Isso aqui também. Chama o policial aí. Não porque eu não posso deixar ela arrumada, ruim que nem a tua. O que aconteceu neste salão de beleza em Brasília não foi um simples desentendimento, foi crime. Essa australiana se recusou a ser atendida por uma manicure negra. Racismo é toda aquela forma de privação, segregação ao exercício de uma liberdade. Então eu estou diante de um racismo quando eu impeço o exercício de uma profissão de uma pessoa em razão da raça, cor, religião. Pode parecer brincadeira, mas esse norte-americano fez uma denúncia séria. Se sentiu perseguido pelas atendentes das lojas. Postou tudo na internet. Com a Vevila, aqui no Brasil, não foi diferente. Eu entro numa loja de eletrônico, por exemplo, e no momento que eu entro na loja, eu ganho o segurança que anda comigo, me acompanha pela loja inteira,
como se na expectativa que eu fosse fazer alguma coisa errada na loja, né? O racismo é uma forma de discriminar pessoas por causa da cor da pele ou por características físicas. Mas será que essas atitudes acontecem só com negros? Viemos às ruas para descobrir. No caso do meu pai, que souberam que meu pai era negro na escola e falaram um monte de coisa com isso. Constrangimento, né? Uma coisa que não deveria acontecer, ainda mais no tempo de hoje. Chama de índio, preguiçoso, como eu sou do Maranhão, fala que eu sou do Codó, macumbeiro, essas coisas assim. Casos de racismo são de polícia e justiça, seja em qualquer lugar do mundo. Uma decisão da 5ª turma do STJ determinou que 2 comissários de bordo norte-americanos prestassem depoimento à justiça no Brasil. Segundo o processo, eles humilharam um passageiro só porque ele era brasileiro. A decisão foi manter a ação penal. Existe toda uma escolha política criminal para você atribuir a pena. Fato é que, quando eu estou na lei de discriminação, eu tenho uma variação aí, dependendo do inciso que se adequa da Lei 7.716 de 89, ela vai ter uma variação aí de 2 a 5 anos, de 1 a 3 anos. Então, depende da limitação e do direito que foi limitado. Agora, quando eu estou no Código Penal, aí ele é mais preciso, a forma qualificada ela prevê uma pena de 1 a 3 anos. Recentemente, a foto deste casal em uma rede social provocou uma enxurrada de comentários ofensivos. Motivo? A cor da pele de cada um. O fato está sendo investigado pela polícia no interior de Minas Gerais. A Vevila também passou por situações desagradáveis na internet. O marido, que na época era noivo, tem a pele branca. Recebi um e-mail anônimo de uma pessoa me questionando o fato de estar casando com um homem branco, né? Então, é muito assustador, deixa a gente extremamente preocupada mesmo, assim. Imagine se todo mundo que gosta de vermelho tratasse com tanto preconceito quem adora o verde. Parece uma briga ridícula, né? Então você entendeu. E para falar sobre o racismo, responder também às perguntas dos telespectadores, internautas no Tira Dúvidas, nós convidamos a Indira Quaresma, que é advogada, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Indira. Obrigada pelo convite. Difícil acreditar que ainda existe, né? Difícil, muito difícil acreditar, mas é a realidade brasileira. Infelizmente, a gente parece que vai ainda demorar muito tempo para sair dessa situação. Esperamos que seja menos, né? Quanto antes, vamos ao nosso Facebook aqui. A Gilvânia Targino Silva. Racismo ou preconceito? Quando um professor que usa cabelo rastafari chega na sala de aula e é recebido com piadas ou insinuações. O que fazer numa situação dessa? Eu acho que a gente precisa começar distinguindo o que é racismo, o que é injúria racial. Racismo é uma das perguntas, inclusive, eu acho. O racismo é uma ofensa contra a coletividade. Então, não é dirigida a uma determinada pessoa, é sim dirigida à coletividade. Então, é impedir acesso a meios de transporte, a locais físicos, é impedir o acesso à ascensão profissional em relação à cor, raça, etnia, origem, procedência nacional. Isso são os casos de racismo, Lei 7.716, que é também conhecida como a Lei CAO. Tá. Injúria racial é quando eu me dirijo diretamente a uma pessoa e faço um xingamento com o agravante raça, ou cor, ou origem e tal. Então, esse caso é de injúria racial. Os dois, o racismo não é só um crime de racismo. A lei CAO prevê mais ou menos umas 20 figuras que configuram crime de racismo. Então, o caso do rapaz que chega numa sala e é ofendido, na verdade, eu consigo enquadrá-lo mais como injúria racial do que como racismo. Mas como ele é professor, eu acho que ele tem uma oportunidade maravilhosa de ensinar os alunos dentro da sala de aula o que é tolerância, ali, né? O que é respeito, que as pessoas têm que ser avaliadas pelo seu caráter, pela sua capacidade, e não pela cor da pele, ou pelo cabelo rastafari, ou por qualquer outra característica dessa que distinga uma raça da outra, uma cor da outra. Não que ele não tenha o direito de procurar uma delegacia, enfim, sim, né? Ele pode, mas claro. É importante que ele deixe isso claro ali na sala de aula, porque é uma posição diferente que ele está, né? É uma posição diferente. Além do mais, e as pessoas têm que se acostumar a ver negros ensinando, a ver negros em posição de destaque na sociedade, porque a gente não é acostumado. Não é acostumado a ver negro dando aula. Eu, por exemplo, eu estava observando outro dia na escola das minhas filhas, eu não vejo professora primária negra. Eu vejo um professor de educação física, um professor de música, mas a professora da alfabetização, eu não vi em nenhuma escola uma professora negra. Então, assim, as pessoas têm que estar acostumadas a ver negros em profissões de prestígio. E professor é uma profissão de prestígio. É a primeira profissão que a criança tem contato. Médico e tal, mas o professor está ali cotidianamente com ele. Isso quando é ele muito aprende a importante respeitar, até para a própria criança, sim, né? Sim, ele tem que aprender a respeitar desde pequeno a figura do professor e do professor qualquer cor que ele tenha.
É a noção de justiça desde pequeno, né? Isso mesmo. Agora, Moisés Portomel, como provar que a atitude de A ou B foi racista? Ele quer, na verdade, assim, né? Ele tem que conseguir provas, tem que filmar o quê, né? Eu posso ter, por exemplo, normalmente a injúria racial, se ela tiver testemunha, você vai ter a prova testemunhal. Se for por escrito, você vai ter essa prova. Na verdade, a prova do crime ela vai se dar como qualquer outro crime. Um vídeo como a gente mostrou, Um vídeo como né? a gente mostrou configura uma prova da existência do crime. Entendeu? E quanto mais gente mais gente testemunhar, melhor. Né? Entendi. Mas a prova se dá da mesma forma como todas as outras provas do crime. De qualquer outro crime, né? Isso. Próxima pergunta do Gutenberg Parente. Onde uma pessoa que sofreu racismo pode se dirigir para prestar queixa contra esse crime? Quer dizer, tem a delegacia, mas nem todos os lugares no país tem uma delegacia específica, Brasília tem agora uma delegacia específica para esse tipo de crime, mas qualquer delegacia ela pode registrar o crime, porque tanto a injúria racial quanto o crime de racismo, você tem que o seu primeiro passo é ir na delegacia e registrar a ocorrência. Agora, se não tiver um local especializado, qualquer delegacia. Qualquer delegacia. E qual que é a importância de ter um local especializado nesse tipo de assunto? É o tratamento, é quase como se aquela importância da delegacia da mulher, você se sente mais acolhido e você se sente mais compreendido quando você vai denunciar alguma coisa dessa, algum tipo de crime de racismo, porque a tendência é achar que o preconceito está na cabeça de quem sofreu a violência, entendeu? Isso é coisa da sua cabeça, você que está achando que foi injuriado, mas não foi. E a gente tem uma tendência muito grande a desqualificar tanto o racismo quanto a injúria racial para a injúria normal, ou dizer, não, isso não foi nada, esquece. E, na verdade, se você para continuar praticando esse tipo de ação, você vai desanimando as pessoas de registrarem a ocorrência. Então, o ideal é que você tenha realmente um espaço dentro da delegacia ou uma delegacia que possa ter essa visão, essa sensibilidade do que é um crime, porque na verdade é um crime subjetivo, afere a honra da pessoa, né? Então, assim, você tem que ter um acolhimento melhor. Tá, ok. A próxima pergunta aqui, a Débora Oliveira. Racismo vale só para negros ou vale para brancos, índios, etc? Como é que a gente define isso? Eu nunca vi a lei CAO sendo aplicado para a comunidade branca, mas ela é aplicada muito para negros, sim, e para a comunidade semita, para os judeus, que sofrem muito com preconceito racial. Mas a lei não diz assim só para negros, a lei diz qualquer discriminação de cor, etnia, raça, origem, procedência. Então, assim, em princípio, você até poderia. O que acontece é que, no Brasil, a comunidade branca não é discriminada na lei CAO. O que pode acontecer? De repente, uma pessoa praticou aquela injúria racial, me xingou e acrescentou, sei lá, branquela, por exemplo. Assim. Talvez você possa até ir reclamar em relação ao crime de racismo, porque não há essa conotação. Mas eu nunca vi a lei de racismo sendo aplicada para a comunidade branca. Porque é difícil acontecer. Isso, porque é difícil acontecer. A Indira vai continuar aqui com a gente, porque nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o Tira Dúvidas de novo. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Voltamos a falar sobre o racismo aqui no STJ Notícias. É o tema sugerido por internautas para o Tira Dúvidas. Aqui comigo, a Indira Quaresma, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Próxima pergunta do João Aragão. O racismo é associado à xenofobia, Indira? Pode ser, porque uma das hipóteses do crime de racismo é a discriminação por origem nacional. Então, pode ser associado. E, normalmente, ciganos sofrem muito, estrangeiros podem sofrer, judeus sofrem muito com racismo.
O brasileiro sofre? O brasileiro fora do Brasil sofre. Sofre. E aqui, como é que o estrangeiro... Nós recebemos o estrangeiro melhor do que nós somos recebidos lá fora, né? Mas o brasileiro seria uma discriminação lá fora por causa da raça, que a maioria tem a raça negra? Eu creio que por causa da mistura, né? Nós somos muito misturados. Então, assim, a depender do país que você vai, isso pode ser uma vantagem ou não. Agora, o Zeraik Jonas, a cota negra para universidades públicas não enseja em discriminação ao branco? É uma discussão, na verdade, antiga, né? Existe essa discussão. Antiga. Mas, de qualquer forma, se a pessoa se sentir desvalorizada por causa disso, né? No caso da pessoa branca. E tem um escritor, até já falecido, que a gente gosta muito quando está na faculdade de Direito, que chama Norberto Bobbio. E ele diz o seguinte, ele diz que eu não posso afirmar o direito de uma determinada categoria de pessoas sem suprimir os velhos direitos de uma outra categoria de pessoas. Então, a gente precisa voltar lá quando os escravos chegaram e veio a abolição e não foi dada educação e terras para que a população negra pudesse sair da condição de coisa para a condição de pessoa. E se a gente não fizer uma intervenção, os 125 anos de história pós-abolição da escravatura mostram que, se não houver uma intervenção direta do poder público para promover o cidadão negro, nós vamos continuar na mesma situação. Brancos dominando as posições de poder e os negros relegados às posições mais subalternas. Então, precisa realmente ter uma interferência para promover esse cidadão a uma situação melhor de igualdade. Digamos, tentar agilizar o que ficou por muitos anos engatinhando, né? Cotas não resolve tudo, tá? Cotas, ela dá nem uma acelerada. Na minha opinião, as cotas, elas têm função de criar personalidades emblemáticas, para que as crianças negras que estão crescendo hoje tenham outros padrões para se inspirar. Ela não vai ser bem de vida só se ela for narcotraficante, jogador de futebol ou músico. Ela pode olhar e falar, eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser o que eu quiser. E isso é importante no consciente da criança negra. Indira, a última pergunta, você já sofreu discriminação, já se sentiu discriminada de alguma forma? De algumas formas já. Até pela sua posição, de repente? Né? Não sinto tanto agora, mas assim, eu já passei por situações de olhar para mim e achar que eu era babá da minha filha só porque eu estava empurrando um carrinho com a criança, né? sem nenhuma, só por me olhar. Entendeu? Isso é Minha mãe passou pela mesma situação, Indira. Acontece mesmo, né? Acho que a gente tem que fazer é criar também os filhos para respeitar e pensar diferente do que muitos pensam hoje, né? Isso. Muito obrigada pela participação aqui, pelas respostas que você deu aos nossos telespectadores, viu? Muito obrigada. Agora, você sabe o que é o scoring? É um sistema que avalia o consumidor por meio de pontuação, independentemente de estar ou não com o nome no cadastro de inadimplência. É desta forma que, muitas vezes, o cartão de uma loja, por exemplo, acaba sendo negado, porque o consumidor pode estar neste cadastro com uma alta probabilidade de se tornar um mau pagador. E o que você acha? É uma invasão de privacidade? Um caso desse chegou ao Superior Tribunal de Justiça e o relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino solicitou uma audiência pública, a primeira da história do Superior Tribunal de Justiça. Na audiência foram ouvidos os prós e os contras nessa história. O debate foi aberto pelo conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Ele questionou a legislação que rege o sistema scoring. Uma vez chegando à conclusão que o sistema scoring se submete ao CDC, em seu artigo 43, e a toda a legislação que trata de bancos de dados, nós temos que analisá-lo sob a égide dessa legislação. Uma posição contrária nessa discussão, o advogado representante do Serasa. O erro da discussão é que se está partindo da premissa de que haveria informação que não poderia ser usada. Não, são informações públicas, são informações cadastrais, tudo com base em estatística. Flávio Pereira, advogado de uma empresa que foi condenada pela Justiça por utilizar o scoring, disse que a indenização é uma medida descabida e pode trazer prejuízo para o país. Eu acho que isso faz mal para o país porque é a contramão do que nós estamos vendo aqui, que é uma decisão coletiva que vai decidir a questão de uma forma só para todo o país.
Representantes que são contra o sistema argumentaram que o método que classifica se o consumidor tem alta ou baixa probabilidade de ser inadimplente burla proteções estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Esse sistema ele tem que ficar mais claro, ele tem que mostrar que tipo de critério que está sendo utilizado, qual é a pontuação, mesmo porque o consumidor que tem uma pontuação muito baixa, ele pode sim prosseguir, correr para melhorar essa pontuação. Para o advogado da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, o método de disponibilizar informações de cobranças já prescritas é ilegal e fere o direito de privacidade. O próprio consumidor aceita e quer uma avaliação a seu respeito. Só não aceita e não quer uma avaliação secreta. Porque isso sim, isso fere o princípio da transparência, do contraditório que está na nossa Constituição, da ampla defesa. Não tem defesa nada, até mesmo para verificar se uma informação eventualmente está incorreta. No final do ano passado, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino suspendeu todos os processos que tratavam do tema. Só no Rio Grande do Sul foram quase 37 mil ações suspensas. A intenção do STJ é que o resultado dessa audiência sirva como base para todo o judiciário brasileiro. E o programa Conexão Cidadania desta semana, hein? Como é que será que está? A Daiane Garcês vai contar para vocês. Veja. Olá, Ana Carla. O Conexão Cidadania desta semana trata de um direito garantido aos idosos, a gratuidade no transporte público coletivo e no transporte interestadual. O que é preciso para usar esse serviço sem pagar nada? O programa mostra o passo a passo. Não perca o Conexão Cidadania desta semana. Eu te espero. Ana Carla. Obrigada, Daiane. Os ministros da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiram manter a pena aplicada a um servidor público aposentado. Ele perdeu o benefício por ato de improbidade administrativa. A pena foi considerada proporcional pelos magistrados. O auditor fiscal permaneceu no cargo por 22 anos e teve a aposentadoria cassada depois de ter apresentado declarações de bens falsas. A movimentação financeira dele era incompatível com a renda e o patrimônio informados à Receita. O auditor tentou se defender, alegando que a ilegalidade tributária não estaria ligada ao cargo exercido por ele. O réu chegou a afirmar que não ficou demonstrada a intenção de descumprir as normas administrativas como agente público. Mas o argumento não foi suficiente para comprovar aqui no Superior Tribunal de Justiça que o patrimônio do servidor foi adquirido de forma legal. A relatora do mandado de segurança, desembargadora convocada Marilza Mainardi, observou que o servidor tem conhecimento do próprio dever. No entanto, teve conduta contrária. Ela esclareceu que, nesse tipo de caso, fica dispensada a necessidade de demonstrar o dano para a administração pública, porque mesmo quando o fato acontece fora das atividades funcionais, é possível a punição por improbidade. Vamos agora saber qual é o assunto do STJ Cidadão desta semana. Yuri Assar. Olá, Ana. O STJ Cidadão desta semana é especial. Temos uma entrevista com o ministro Sidney Benetti, que acabou de se aposentar do Superior Tribunal de Justiça. Eu vou ficar muito triste de sair, mas vou procurar seguir a vida em outra atividade. Ele fala sobre a família, a vida de magistrado e os 7 anos como ministro do Tribunal da Cidadania, as homenagens na despedida. O ministro Benetti nos ensinou a capacidade de se indignar. E ainda o quadro Sala de Visitas. Não perca, eu espero você. Até lá. Ana. E o STJ Notícias fica por aqui. Não esqueça que nesta segunda-feira vamos transmitir ao vivo a posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, direto pelo canal do STJ no YouTube e também pela TV Justiça. A gente se encontra na semana que vem com um tema que você sugeriu para o nosso Tira Dúvidas. Vamos falar sobre o princípio da insignificância. Sabe o que é isso? A gente responde na semana que vem. Até lá. Tchau.